Bom, nós estamos aqui hoje com o privilégio do professor Dr. Guilherme Polanski, que vem elucidar um tema que hoje ele perpetua, não? Ele está tramitando aí por todas as áreas com muitas crenças distorcidas e muitas questões a serem esclarecidas. Então, em nome da SPDM, em nome assim de toda a comunidade mesmo, a gente de familiares, a gente agradece muito a presença do Dr. Guilherme aqui. E nós vamos começar aí a algumas perguntas. É um grande prazer. Muito obrigado, Fátima, pela oportunidade de estar com você e de poder conversar com a comunidade de uma forma geral. Então, hoje nós vamos falar do TDAH, né, que é o transtorno déficit de atenção, né, da hiperatividade, e a gente está ouvindo falar, né, a maioria das pessoas, achando que é uma condição psiquiátrica nova. Como é isso, doutor? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como a gente conhece hoje, ele foi conceitualizado pelos manuais diagnósticos a partir da década de 80, da década de 90, né? Então, com os critérios diagnósticos, como hoje nós entendemos. No entanto, quando nós vamos olhar para a literatura, tanto uma literatura científica quanto a literatura leiga, né, o que nós podemos observar são relatos de pessoas, crianças, na maior parte das vezes, com manifestações comportamentais que são hoje o que nós entendemos por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, os primeiros registros, por exemplo, são do final do século XVII. Então, por exemplo, de um pediatra que escreveu um livro e que em cada capítulo ele descrevia crianças, adolescentes com alguma questão, alguma alteração do comportamento. Então, num capítulo, uma criança que não queria comer, que tinha preocupações de ficar obesa, uma outra que arrancava cabelos, um outro menininho que não parava quieto. Tá? Foi em 1900 que na revista Lancet, que é uma das revistas mais importantes da medicina, existe a primeira descrição de casos, e aí uma descrição científica, buscando entender aquela condição. E aí são descrições de uma dezena de crianças que têm comportamentos impulsivos, têm uma dificuldade em permanecer estudando. E interessante que nessa primeira descrição, esses comportamentos já são interpretados de uma forma com uma conotação moral, né? Então, como se aquela criança, essas crianças, aquelas, não respeitassem os pais, não tivessem um entendimento, né, do esforço que eles colocavam, por exemplo, para que a criança pudesse estar na escola, da importância da educação, né, o que, infelizmente, a gente ainda tem muito hoje isso sobre o comportamento de crianças que têm TDAH, né? Então, como se elas quisessem, como se elas não se importassem, e por isso que elas têm esse comportamento, e a gente sabe que não se trata disso, né? Então, a gente já tem há muito tempo descrições, tanto na literatura científica quanto na literatura leiga, do que hoje nós entendemos do que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A questão é que a disciplina, a área, o conhecimento da psiquiatria da infância e adolescência, se nós formos pensar em termos históricos, ainda é recente. Então, da década de 70, 1970 mais ou menos, que nós temos os primeiros estudos mais rigorosos sobre transtornos mentais na infância e na adolescência. Então, nós passamos de uma época em que ainda não se conhecia, para uma época em que se começou a estudar, e isso não faz tanto tempo atrás, estamos falando aí de 50 anos atrás, que começou aos poucos a haver algum estudo sintomático, para um momento em que houve um aumento muito grande dessa disciplina, da ciência, e se passou a entender muito mais, e aí, obviamente, a identificar muito mais crianças, adolescentes e hoje adultos com TDAH. Então, nós partimos de uma taxa de diagnósticos na população de 0, praticamente, para taxas de diagnóstico em alguns lugares que se aproximam, de fato, da prevalência da doença, né, do número de pessoas afetadas, num tempo muito rápido. Né? E isso, claro, tem, obviamente, um impacto social, cultural, porque a gente está falando de crianças, a gente tem uma interface com a educação, a gente tem uma interface
com a parentalidade e a saúde das famílias. Então isso gera, obviamente, reações de mais ou menos conhecimento que às vezes são muito fortes, e realmente muitas pessoas têm essa ideia, né, de que foi algo que, né, se descobriu recentemente e aí, né, com várias interpretações por que isso ocorreu. Mas na verdade é isso, né? Nós temos já há muito tempo descrições desses casos que passaram de fato a ser identificados à medida que a ciência progrediu nos últimos 50 anos. Né? Não, excelente, doutor. E a gente tem uma estimativa de quantas pessoas mundialmente apresentam TDAH? Então nós temos já centenas de estudos em todos os continentes, e que essas estimativas elas variam muito conforme a forma que os pesquisadores realizam os estudos e não conforme o local ou o momento em que o estudo foi realizado. E essas estimativas agregadas, né, em estudos que a gente chama de meta-análises, essas estimativas agregadas geram uma prevalência em crianças e adolescentes de em torno de 5% e em adultos em torno de 2,5%. Então é um número grande, é um número substancial de pessoas. Na infância e na adolescência está entre os transtornos mais frequentes, né? Não é o mais frequente. O transtorno mais frequente são os transtornos de ansiedade, mas está entre os transtornos mais frequentes. Tá. E doutor, então assim, não é uma condição específica para a infância e adolescência. Agora, e qual é essa evolução em adultos? Como é? Isso, hoje a gente entende o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, fatores genéticos, fatores relacionados ao início do desenvolvimento do cérebro parecem ser muito importantes para que o cérebro vá se desenvolvendo de um jeito que leve ao TDAH, aos comportamentos de desatenção, agitação e impulsividade. Esses comportamentos eles podem ficar mais aparentes no início da vida, né? Então, a partir dos 4 anos, nós já podemos identificar e fazer um diagnóstico de TDAH, mas muitas vezes é na idade escolar mesmo que eles ficam muito mais aparentes e o diagnóstico é feito. A gente tem desenvolvimento do cérebro até os 20, 30 anos, em torno de 26, alguns estudos dizem isso. Né? Então, com isso, nós ganhamos habilidades com o desenvolvimento do cérebro, e sendo o TDAH um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno que está relacionado com o atraso da maturação do cérebro, existe, em geral, uma melhora dos sintomas, ou seja, a dificuldade de atenção com o próprio desenvolvimento do cérebro tende a melhorar, a agitação, a impulsividade tende a melhorar. E hoje a gente tem algumas estimativas a partir de estudos que acompanham crianças e adolescentes ao longo da vida delas, e essas estimativas dizem que em torno de 15% das crianças que receberam um diagnóstico na infância vão chegar por volta dos 30 anos sem o TDAH vai ter desaparecido. Outras 15% das crianças vão persistir com a mesma gravidade do TDAH ao longo do desenvolvimento, então aos 30 anos vão ter um TDAH exatamente ou tão grave quanto tinham na infância, na adolescência, e a maior parte das pessoas, né, então em torno de 70% das crianças que receberam um diagnóstico na infância vão chegar à idade adulta com menos sintomas, mas ainda com sintomas. E, frequentemente, esses sintomas trazendo um prejuízo. Né? Então, hoje nós entendemos o TDAH como um transtorno crônico que tende a melhorar ao longo do desenvolvimento, que na maior parte das vezes não desaparece e que na idade adulta frequentemente ainda traz problemas, ainda traz prejuízos. A gente tem avançado bastante o conhecimento em relação a isso, assim, a como o TDAH evolui. E alguns estudos recentes mostram que essa evolução, ela não necessariamente é linear,
ou seja, não necessariamente os sintomas do TDAH vão persistir no mesmo nível ao longo do tempo. Esses sintomas eles podem flutuar. Então pode haver um momento do desenvolvimento em que os sintomas vão estar mais intensos, outro momento do desenvolvimento em que os sintomas vão estar menos intensos. Eles podem flutuar ao longo do tempo. E flutuar, muito provavelmente, conforme o desenvolvimento. A gente sabe que tem muitos processos aí hormonais, cerebrais, que fazem com que o comportamento mude ao longo do desenvolvimento. Eles podem flutuar também em função de situações de estresse, de situações em que a pessoa está com menos suporte para realizar as atividades, eventualmente tem um episódio depressivo, aumenta a ansiedade, e aí os sintomas também aumentam, né? Então a gente tem hoje essa ideia de que o TDAH persiste ao longo do tempo e não necessariamente de uma forma linear. E tem outros estudos também, né? Então, como eu disse, a gente está conhecendo cada vez mais, né, a evolução do TDAH. Alguns estudos que, inclusive, sugerem que o TDAH pode iniciar na idade adulta, pode iniciar ao longo do tempo, tá? Mais na adolescência, na idade adulta, que é uma noção que é contrária à que a gente tem, né, e que eu acabei de mencionar, que seria um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que surgiria nos primeiros anos de vida em função de processos anormais do desenvolvimento do cérebro. Então esses estudos mostram, e aí são estudos de corte, que acompanham pessoas ao longo do tempo e que mostraram que realmente na infância elas não tinham diagnóstico de TDAH e que na idade adulta elas passaram a ter. E aí existe uma série de hipóteses por que isso acontece e será que isso é de fato verdade. Já são pelo menos 4 ou 5 estudos que mostram exatamente esse mesmo resultado, então realmente parece ser um dado verdadeiro e não simplesmente algo acaso que foi demonstrado apenas por um estudo. Então existem várias hipóteses, né? Algumas hipóteses falam de que eventualmente o TDAH é uma expressão, né? Quando a gente fala de TDAH é uma expressão de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, que pode surgir, que surgiria por processos do desenvolvimento do cérebro muito diferentes. Então nós teríamos um processo que seria talvez o mais comum, né, dessas alterações desenvolvimentais, levando o TDAH a aparecer logo na infância, mas eventualmente nós podemos ter outros processos do desenvolvimento do cérebro diferentes desses, que acontecem na idade adulta e que eventualmente então levariam ao TDAH. Da mesma forma como a gente tem depressão, por exemplo, né, usando como um paralelo, né? Então a gente tem crianças, né, às vezes crianças antes da puberdade, que ficam deprimidas, da mesma forma que nós temos, por exemplo, idosos depois de uma cirurgia cardíaca que ficam deprimidos. A gente certamente imagina que os processos biológicos que envolvem a depressão numa criança antes da puberdade devem ser muito diferentes, e são muito diferentes dos processos biológicos que acontecem numa depressão de um idoso depois de uma cirurgia cardíaca. Mas nós chamamos de depressão as duas manifestações, porque realmente guardam muitas similaridades em termos de como se expressa no comportamento. Então, eventualmente, o TDAH seria algo dessa forma, né? Uma expressão de sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que podem surgir por vários mecanismos. E aí existe toda uma hipótese que tem dados muito interessantes, porque nesse sentido, algo importante é que na idade adulta as mulheres passam a ter com mais frequência TDAH em comparação aos homens do que tem na infância e na adolescência. Então, por exemplo, né, se imagina que eventualmente processos hormonais relacionados ao envelhecimento, né, ou à maturidade possam estar relacionados a surgimento de sintomas de desatenção, a problemas executivos na idade adulta e em pessoas que anteriormente não tinham. Tá? Então, são conhecimentos novos aí, é uma área extremamente profícua que, sem dúvida, a gente vai saber mais aí nos próximos tempos. Doutor, e a questão do transtorno afetar mais meninos? Né? Como é visto isso? Então, como um transtorno do neurodesenvolvimento e todos os outros, como o autismo, transtornos do desenvolvimento da linguagem, motor, enfim, os meninos são mais afetados. Né? Se entende que são possivelmente causas genéticas que fazem associados às questões
hormonais, né, da diferenciação, né, de sexos, que eventualmente fazem com que os meninos tenham mais chance de desenvolver TDAH. Algo importante é que quando nós vamos para os consultórios, para os ambulatórios, nós vemos uma proporção ou uma diferença nas proporções do diagnóstico entre os sexos muito grande, tá? Ou seja, poucas meninas em tratamento, poucas meninas diagnosticadas. Quando nós vamos para a comunidade para identificar pessoas com TDAH, existem muito mais meninas na comunidade com TDAH em relativo aos meninos do que nos ambulatórios. Ou seja, existem barreiras maiores para o diagnóstico das meninas que impedem que aquelas que existem, que estão na comunidade, cheguem, recebam tratamento. E muito provavelmente tem a ver com as formas como os profissionais veem o TDAH e fazem o diagnóstico. Também tem como os professores e pais veem o comportamento das crianças e das meninas e possivelmente também como o TDAH se expressa nas meninas. Então, nas meninas é mais frequente sintomas de desatenção em relação aos sintomas de hiperatividade e impulsividade. As meninas têm com mais frequência também ansiedade, sintomas de humor. Então, nós temos aí uma manifestação do TDAH mais desatento em meninas que são um pouco mais ansiosas, têm oscilações de humor, né? E essas meninas, então, por exemplo, numa sala de aula, elas tendem a serem mais silenciosas, né? Tendem a passar mais desapercebidas. Quando os pais, os professores vão olhar para o comportamento, vão provavelmente dar uma ênfase maior para a ansiedade, para as alterações de humor, do que provavelmente pelas dificuldades atencionais, né? Então isso faz com que muitas meninas realmente passem desapercebidas e não recebam o diagnóstico quando deveriam. E esse diagnóstico das meninas, como é realizado, doutor? O diagnóstico em meninas? O diagnóstico das meninas, da mesma forma que em meninos, a importância aí é de ter esse olhar para entender que as taxas de ansiedade, as taxas de alterações de humor vão ser mais frequentes, né? As meninas têm uma tendência a camuflar, esconder um pouco mais as dificuldades. Isso acontece no TDAH, também acontece no autismo, né, em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o olhar do clínico ele precisa estar um pouco mais atento aí para essas características, né? Mas o diagnóstico, né, de uma forma mais formal, aí, ele segue os mesmos princípios, né, nos diferentes sexos. Tá. Doutor, e como que é esse diagnóstico realizado em crianças? Como é? É um diagnóstico complexo. A gente precisa entender que a desatenção, agitação, impulsividade, eles podem ser expressões de vários problemas que podem estar ocorrendo com a criança, com o adolescente, desde situações de conflito em casa, até dificuldades de aprendizado, até o uso de substâncias, até ansiedade, né? Então, uma série de questões que não o TDAH podem levar a sintomas que parecem TDAH. Então, isso é extremamente importante. É muito importante pensar também que a desatenção, a hiperatividade do TDAH, ela não parece ser diferente qualitativamente na natureza de dificuldades de atenção, impulsividade, que todos nós temos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Então, são traços que a gente chama traços dimensionais que as pessoas têm. Da mesma forma que pressão arterial, da mesma forma que o nível de glicose, né, que existem níveis realmente, né, gradientes de intensidade, então você vai ter diferentes pressões arteriais assim é com a desatenção ou a habilidade de atenção, assim é com a habilidade de controlar o corpo ou a agitação. Tá? E nós estabelecemos um ponto de corte, da mesma forma que na pressão arterial existe um número X, em que a partir daquele número você é diagnosticado com pressão, né, com hipertensão, nós estabelecemos também um ponto de corte para identificar crianças
adolescentes, adultos com TDAH. Da mesma forma que na área, eu vou usar a área da pressão arterial, da cardiologia como exemplo, né? Então, se você tem, por exemplo, um nível X de pressão, por exemplo, uma pressão sistólica, eu não tenho hoje com clareza aí qual é o nível, mas vou estimar que seja, por exemplo, uma pressão arterial sistólica de 140. Né? Então, se você tem 139 de pressão arterial sistólica, você, né, via de regra, formalmente, não é diagnosticado com hipertensão, mas você está quase lá. E certamente você é diferente daquele que tem uma pressão arterial sistólica de 120 e também não é diagnosticado com hipertensão, né? Então, o TDAH funciona um pouco dessa forma também. Então, você tem diferentes níveis. E muitas vezes nós temos níveis que estão lá nos 139, níveis subclínicos. Então, isso torna a avaliação clínica também um pouco mais complexa. Então, a gente tem que olhar para esses fatores, né? A gente tem que ter uma história completa do desenvolvimento da criança, olhando para esses fatores, olhando para os ambientes onde essa criança, adolescente está, porque nós sabemos que muitas vezes os sintomas surgem a partir, né, de dificuldades naquele ambiente, né, então ou na escola ou em casa, né, descartando, né, então outros transtornos que possam explicar o TDAH, tanto transtornos físicos como psiquiátricos, né, e tendo uma descrição detalhada, pormenorizada de sintomas, né, atencionais, hiperatividade, impulsividade, tanto pela família quanto por um outro ambiente, normalmente a escola, né? A gente tem essa premissa de que os sintomas, as dificuldades vão estar presentes nos diferentes locais onde a criança está e a gente precisa identificar isso. E, claro, o exame direto da criança, né? Então, examinar a criança, entender como é que a criança se relaciona, excluir outros fatores que possam estar presentes, identificar comorbidades. Então, essa avaliação clínica cuidadosa com a criança, com os pais, com professores, pensando em outros fatores que possam explicar os sintomas e caracterizando muito bem sintomas persistentes em mais de um local, é que faz, então, um diagnóstico, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá. Doutor, e o diagnóstico em adultos, né? Como é que ele é realizado? O diagnóstico em adultos também tem os seus desafios, né? Então, as pessoas vivem muitas vezes com TDAH, né, desde sempre, entendem que aquele é o seu jeito, né? Então, muitas vezes já se adaptaram de diferentes formas àquele seu jeito e eventualmente não identificam um problema relacionado ou até pensam que é assim mesmo que funciona, né? Que a gente sempre esquece a carteira, né? Ou que a gente sempre esquece de pagar a conta, tá? Então muitas vezes acontece isso e aí são por demandas muitas vezes do cônjuge que as pessoas vêm para avaliação, para um diagnóstico, ou quando o seu filho ou filha recebe o diagnóstico, né? Então, aí existe uma discussão se nós precisamos realmente do cônjuge, dos filhos, ou eventualmente até dos pais, que estão disponíveis para relatar os sintomas, né? Além, claro, do indivíduo, do adulto. Uma característica muito importante do adulto é que a comorbidade é a regra, tá? Então nós temos uma proporção muito pequena de adultos com TDAH que não tem outro transtorno associado, tá? E aí muitas vezes esse transtorno associado ele obscurece, ele confunde a presença dos sintomas de TDAH, né? Então muitas vezes as pessoas explicam as dificuldades atencionais pelo outro sintoma, ou eles vêm para avaliação pelo outro sintoma e eventualmente se já entendem que a desatenção é assim mesmo, né, e não entendem que esse é um problema, não vão relatar ativamente que eles são desatentos, porque hoje eles estão preocupados com ansiedade, com ataque de pânico que tiveram, com episódio depressivo, assim por diante. Então, a avaliação clínica do adulto ela precisa ser muito ativa em termos de investigar a presença de sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade ao longo do desenvolvimento, né? E entendendo como é que é a história natural do TDAH.
Tá? Então, a gente tem o desenvolvimento de comorbidades como fazendo parte da história natural. Né? Então, o que a gente tem é muitas vezes crianças que têm dificuldades de aprendizado no início da vida, são mais desatentas, são mais agitadas. Essas dificuldades de aprendizado fazem com que elas tenham experiências familiares muito negativas, escolares muito negativas, muitas vezes desenvolvem uma fobia escolar, né? Evasão escolar é muito difícil. Nesse momento podem ter episódios depressivos, aí tem toda uma questão de autoestima, da imagem que as crianças acabam desenvolvendo sobre elas próprias. Muitas vezes saem aí do estudo para outras atividades profissionais, esporte, outras atividades que não exigem atividades de concentração ou acadêmicas mais formais. Tá? Eventualmente podem ter acidentes, gestação na adolescência, episódios depressivos, episódios psicóticos, abuso de substâncias, né? Então, nós temos o TDAH como a base neurodesenvolvimental para vários problemas que vão acontecendo ao longo do tempo, seja pela mesma genética, porque aquilo já aconteceria, porque eles têm uma genética que levou ao TDAH e também levou, por exemplo, à psicose, ou sejam pelas experiências ambientais, pelas situações de estresse, pelas armadilhas que surgem ao longo do desenvolvimento e que fazem com que a trajetória de vida de uma pessoa possa mudar de uma forma drástica. Né? Então, quando o psiquiatra de adultos está avaliando um adulto, né, nesse sentido, essa história é uma história muito frequente de pessoas que têm TDAH e, claro, a história familiar. É claro que não é necessário que existam pais, irmãos, sobrinhos com TDAH, mas é muito frequente e, por isso, muito provável uma história familiar positiva para transtornos do neurodesenvolvimento, tanto TDAH quanto transtornos do aprendizado, dislexia, como, por exemplo, transtornos do espectro do autismo. Né? Então, são dados que na avaliação clínica são importantes. E é importante pensar que na avaliação clínica, muitas vezes os sintomas de desatenção não estão presentes. Tá? Isso é uma dificuldade, né? Porque muitas vezes a gente tem essa preocupação com o uso abusivo dos medicamentos, se a pessoa está ali de alguma forma contando sintomas que na verdade não existem por outros motivos. Mas o fato é que muitas vezes os sintomas de desatenção não existem no momento da avaliação porque o indivíduo está motivado, ele está preocupado com aquela conversa, é uma conversa 1 a 1, então isso sem dúvida vai aumentar a capacidade de atenção. Então, uma série de questões, eventualmente não necessariamente ali o clínico pode identificar sintomas de desatenção que, na verdade, estariam presentes em diferentes locais, em diferentes contextos. Né? E aí, muitas vezes, o relato do paciente e um relato adicional do cônjuge pode ser bastante útil para a confirmação do sintoma e do diagnóstico. Doutor, e qual o tratamento para o TDAH? Então, o tratamento para o TDAH, ele depende um pouco de em que momento do desenvolvimento nós estamos, da gravidade dos sintomas, da presença de outras comorbidades. E, obviamente, da preferência da criança, do adolescente, da família, do adulto em relação ao tratamento. Então, via de regra, em termos de diretrizes clínicas, nós temos que crianças pré-escolares, então antes dos 6 anos, elas podem ter uma prioridade maior para tratamento com intervenções comportamentais de orientação parental, tá? Quando nós temos casos leves e quando esse tratamento está disponível. Se nós temos casos mais moderados ou graves na idade pré-escolar ou não temos tratamento baseado em evidências psicoterápico disponível, o tratamento com psicoestimulantes, ele é eficaz, ele é seguro e já temos alguns estudos mostrando e comprovando isso. A partir da idade escolar, se nós temos um TDAH leve a moderado ou grave, o tratamento medicamentoso ele é de primeira linha. Alguns estudos mostram que se nós estamos pensando em tratar sintomas de desatenção e hiperatividade,
um tratamento comportamental adicionado à medicação não acrescenta benefícios. Tá? Se nós estamos pensando só em reduzir sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, o tratamento medicamentoso por si só, isolado, ele alcança os mesmos resultados do que a adição de intervenções psicoterápicas. O fato é que as pessoas com TDAH, elas frequentemente, na maior parte das vezes, elas têm outras dificuldades além da dificuldade de atenção, de hiperatividade, impulsividade. Então nós temos situações de estresse familiar, problemas de aprendizado, ansiedade, por exemplo, para citar algumas das dificuldades. E que essas dificuldades também precisam ser abordadas. Tá? Muitas vezes pais com TDAH que não recebem tratamento. Então o tratamento ele vai incluir a medicação, na maior parte das vezes, focando na redução de sintomas de hiperatividade, de desatenção, mas ele frequentemente vai incluir abordagens psicoterápicas conforme a indicação, seja familiar, seja de orientação de pais, seja individual. E é evidente que, claro, antes disso tudo, a educação sobre o TDAH, a educação para a criança, adolescente, para a família, para a escola e a orientação de manejo, e às vezes são orientações básicas, realmente orientações e o conhecimento, ele é extremamente importante e necessário. Né? Mas aí, ao longo do tempo, essas modalidades vão sendo acrescidas ou interrompidas conforme a melhora. E, claro, a gente tem alguém em desenvolvimento e que problemas surgem, problemas desaparecem. E aí, pensando num tratamento que envolve uma condição crônica, é um tratamento que precisa se adequar e adaptar ao longo do tempo, e para isso a gente precisa monitorar esse indivíduo de perto ao longo do tempo. Doutor, e os efeitos da medicação? As medicações de primeira linha para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são as medicações que nós chamamos de psicoestimulantes. Tá? Então, no Brasil, nós temos o metilfenidato e nós temos a lisdexanfetamina. São os dois psicoestimulantes disponíveis no mercado brasileiro hoje. Essas medicações, elas estão disponíveis, estão no mercado desde a década de 50, mais ou menos. Tá? Medicações muito similares a elas. E o metilfenidato, um pouquinho depois, foi introduzido. Então, nós temos um tempo de uso dessas medicações bastante grande, e nós temos muitos estudos que acompanham pessoas em tratamento com psicoestimulantes ao longo do desenvolvimento. Então, tudo isso para dizer que nós já sabemos bastante sobre esses efeitos. Os efeitos eles são muito grandes de redução das dificuldades a curto prazo. Né? Então, muitos estudos com 1 ano, 2 anos, e aí eu estou falando 1 ano, 2 anos, 1 ano principalmente, como a curto prazo, pensando que é algo crônico. Né? Então, nós temos estudos que, com uma melhora significativa dessas dificuldades a curto prazo. O que acontece é que estudos controlados a longo prazo são mais difíceis. E nós temos uma taxa de desistência do tratamento que é alta ao longo do tempo. E assim para todas as condições crônicas. Nós sabemos que qualquer condição crônica, diabetes, por exemplo, existe uma dificuldade de adesão ao longo do tempo. Então, por isso a gente tem um pouco menos de estudos controlados a longo prazo. Mas já existem estudos em grandes populações que dizem que o uso ao longo do tempo, o tratamento ao longo do tempo da medicação melhora desempenho acadêmico, diminui chances de abuso de substâncias. Esse é um dado que alguns estudos não mostram isso, outros estudos mostram. Nenhum estudo mostra que aumenta o risco de abuso de substância, né? Então, mas provavelmente a gente tem aí uma diminuição de risco, diminuição de acidentes automobilísticos e outros acidentes. E estudos mais recentes mostram que, inclusive, o tratamento medicamentoso diminui a chance de morte prematura, que as pessoas com TDAH, infelizmente, estão em maior risco, né? Principalmente por acidentes. Né? Então, o tratamento medicamentoso ao longo do tempo, ele tem benefícios que vão muito além
da redução dos sintomas de desatenção, de hiperatividade, que é o que, obviamente, nós queremos, né? Nós buscamos aí que as pessoas possam ter uma vida mais plena, mais, né, e com menos problemas ao longo do tempo. Tá? Sobre o indivíduo, então as pessoas, quando a gente está falando de tratamento medicamentoso em crianças, a preocupação, claro, é de efeitos adversos, né? Então, nós temos efeitos adversos já demonstrados ao longo do tempo e principalmente aí né, nós temos uma chance de diminuição da velocidade de crescimento, né, e eventualmente se a medicação persiste, mesmo tendo uma velocidade de crescimento reduzida, eventualmente essas crianças vão chegar numa altura final menos 3, em média, centímetros do que aquelas que não ficam em tratamento, né? Então pode desacelerar o crescimento. Mas outros efeitos que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, como o risco de abuso de substâncias, surgimento de depressão, alteração de personalidade ou outras coisas parecidas, realmente não existem, ao contrário, né? Nós temos benefícios nesse sentido, né? Tá. Doutor, e é muito falado da interrupção da medicação aos finais de semana. Como é esse processo? E tem alguma consequência? O TDAH é um transtorno que está presente aonde quer que a criança esteja, adolescente, adulto, e em qualquer momento, né? Então, mesmo no final de semana, a gente entende que os sintomas vão estar lá presentes. A questão do tratamento é muito guiada pelo prejuízo, né? Então, se nós temos, por exemplo, alguém que tem muito prejuízo atencional quando está realizando as tarefas do dia a dia, né, seja as suas tarefas pessoais, sejam tarefas acadêmicas ou de trabalho, mas que eventualmente no final de semana fica na praia, na beira da praia o final de semana todo, eventualmente ele não vai ter uma demanda atencional ali tão grande, e se ele tem algum efeito colateral que de alguma forma incomoda, como por exemplo diminuição de apetite, eventualmente poderia interromper o tratamento naquele momento. Existe um estudo que mostra que na segunda-feira, ou seja, depois do final de semana, o efeito da medicação administrada na segunda-feira ele vai ser o mesmo tendo sido administrada no final de semana ou não. Então, ele não vai ter um impacto sobre a melhora, né, dos sintomas na semana subsequente. O que acontece é que no final de semana vai ter menos efeitos colaterais. Pode haver um pouquinho mais de efeito colateral no retorno da medicação, né? Então, se essa pessoa ficou, por exemplo, uma semana sem tratamento medicamentoso e voltou a usar, eventualmente naquele momento pode ter algum efeito colateral um pouquinho maior, porque, né, não estava em uso, né? A questão toda é que muitas vezes as dificuldades elas não são tão claramente percebidas pelas pessoas, pelas famílias, né? Então, por exemplo, as dificuldades sociais de crianças com TDAH são muito, muito frequentes, tá? E estão relacionadas principalmente a comportamentos sociais negativos, né? Então, a impulsividade faz com que a criança vá lá e puxe o brinquedo, ou diga alguma coisa que não deveria ter dito, ou entra numa briga com amigos, fala alguma coisa desrespeitosa de uma forma impulsiva para o professor. E isso pode estar presente também no ambiente, né, familiar. Então, num jantar de família, fica falando muito e não percebe que os outros estão incomodados com aquela situação, ou levanta, senta, não consegue parar e ficar na interação, né? Então, são dificuldades sociais que muito frequentemente estão presentes nas pessoas com TDAH e vão estar presentes também no final de semana. Uma natureza do prejuízo que é diferente daquela natureza do dia de semana da escola ou do trabalho, né? E que muitas vezes essas situações acabam sendo um pouco minimizadas pelas famílias. Então é preciso entender isso, né? Se naquele indivíduo realmente não vai estudar no final de semana, por isso poderia não usar a medicação, não seguir com o tratamento, mas por outro lado existem outros problemas que vão surgir, inclusive acidentes, né, que acontecem com mais frequência em pessoas que têm TDAH e que, num período em que está sem tratamento, essa taxa de acidente aumenta. Isso nós vemos né, no dia a dia aí de quem cuida de crianças, adolescentes com TDAH, né? Então, a interrupção num feriado, a interrupção nas férias e acidentes que surgem nesses momentos, né? Doutor, e nesse contexto, né, de tratamento, qual que seria o papel da escola com as crianças, né, com o TDAH, e o que a escola pode fazer para contribuir
nesse tratamento e nessa evolução positiva? A escola tem um papel extremamente importante, né? Tanto um papel de reconhecimento das dificuldades, né? Então muitas vezes os pais não têm parâmetros para entender que o seu filho tem uma dificuldade atencional, tá? Então aí ela pode ser chave para mostrar aos pais a dificuldade da criança e a partir daí identificar, e ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança e principalmente para as crianças com TDAH, porque é na escola que muitas dificuldades vão surgir, vão aparecer, né? E hoje, felizmente, a gente tem um sistema educacional e escolas e profissionais da educação que muito mais cientes e com um conhecimento grande dos aspectos biológicos do desenvolvimento, da maturação cerebral, do entendimento, né, de que não é porque a criança é maldosa ou porque a criança é desrespeitosa, ou porque a criança não entende o valor da educação, que ela não fica parada em sala de aula, né? Então entende o que é o TDAH e hoje nós temos uma educação que busca ser inclusiva, né? E hoje é lei, inclusive, no nosso país, no ensino fundamental e médio, a inclusão de pessoas, a necessidade de acomodações e a inclusão de pessoas com TDAH. Então, aí a inclusão é um capítulo à parte, né, Fátima? E a inclusão é algo muito difícil de ser feito, né, porque precisa ser personalizado. A gente não tem, apesar de nós termos, por exemplo, 10 crianças com o mesmo diagnóstico TDAH, essas 10 crianças vão ser muito diferentes, essas crianças vão aprender de formas diferentes, porque todos nós aprendemos de formas diferentes, todos nós somos diferentes, inclusive quem tem um diagnóstico TDAH. Claro que elas vão ter algumas similaridades e isso pode guiar, né, essa elaboração de um plano individualizado educacional. Mas é muito importante que tenha esse grau de especificidade, né, entender as particularidades daquela criança, onde as dificuldades surgem e de desenvolver, então, planos, estratégias para dirimir essas dificuldades e garantir que a criança aprenda, que a criança se desenvolva, né? Doutor, finalizando, né? Hoje se diz muito que estão diagnosticando demais, que existe uma onda diagnóstica e que isso é, entre aspas, uma crença cultural, né? De que isso está acontecendo. Tecnicamente, cientificamente, isso está acontecendo? Isso está acontecendo e não está acontecendo. Essa é a resposta breve. A resposta longa é que o nível socioeconômico ele é um grande moderador, ele influencia muito essa questão do diagnóstico, né? Então, se nós formos para as comunidades, né, se nós formos para o interior do estado, para o interior do Brasil, para cidades onde não existem, por exemplo, CAPS-I, e são muitas cidades em que não existem um CAPS para a infância e adolescência, ou mesmo profissionais em convênios e no sistema privado aí de saúde, mesmo profissionais especializados, são muitas cidades que não existem, e escolas também com uma infraestrutura e com dificuldades grandes, que estão longe desse cenário de inclusão que eu descrevi anteriormente. Então, se nós formos para esses ambientes, virtualmente todas as pessoas, as crianças e adolescentes com TDAH não vão ter diagnóstico. Nós temos um estudo em 2 grandes metrópoles com um excelente, o que nós temos de melhor no país de sistema de saúde público, São Paulo e Porto Alegre, e nessas cidades, 80%, nas regiões metropolitanas, 80% dos adolescentes com um transtorno psiquiátrico qualquer não tinham um diagnóstico, apenas 20%. Tá? Esse é um dado relativamente similar com outros países com uma renda similar à nossa, em torno de 26%, 30%, mesmo na Europa, em países mais pobres da Europa, as taxas de diagnóstico giram em torno de 26%, 30% daqueles com transtorno tendo o diagnóstico. Mesmo em países ricos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, nós temos taxas de diagnóstico que giram em torno de 60% daqueles com transtorno. Tá? Então, aí a maior parte já diagnosticado, mas ainda uma proporção significativa sem diagnóstico. No entanto,
se nós vamos, por exemplo, para escolas de elite, não só em São Paulo, mas em outras grandes cidades, se nós formos para determinados locais nos Estados Unidos em que há características muito específicas, nós podemos encontrar taxas de diagnóstico que são maiores do que as taxas estimadas de prevalência da doença, ou seja, aí nós estimamos que há um superdiagnóstico. E por que isso? Por N razões, né? Por uma exigência acadêmica muito grande, uma exigência e uma expectativa de desempenho, por algo que, infelizmente, nós temos visto atualmente, mais recentemente, por uma banalização dos diagnósticos, né? E muito isso tem acontecido nas redes sociais, né? Então, em influenciadores trazendo informações muito superficiais e levianas e chamando de TDAH o que é uma desatenção normal, chamando de transtorno de ansiedade o que é uma experiência de ansiedade absolutamente normal na vida de uma criança, de um adolescente, né? Muitas vezes nós temos famílias também que, por N razões, podem achar mais conveniente terceirizar ou medicalizar um problema que é social, que é emocional, né? E aí nós temos taxas mais altas de diagnósticos quando nós temos profissionais que eventualmente fazem esse diagnóstico de uma forma equivocada, né? Então, nós precisamos, sem dúvida, do ponto de vista mais macro de saúde pública, um melhor sistema de saúde que envolve treinamento de profissionais, que envolve disponibilidade de profissionais e de terapias baseada em evidências, e mesmo da medicação. A medicação, os estimulantes não são medicações fornecidas pelo governo federal, né? Então nós precisamos disso e, sem dúvida, em alguns ambientes nós precisamos de um cuidado, de um olhar mais cauteloso, de um entendimento mais amplo, mais profundo sobre o desenvolvimento e sobre o que está acontecendo naquele ambiente. Bom, doutor, queria agradecer imensamente pela aula, né? Uma aula que contribui demais, né, em todos os sentidos, mas principalmente na área da saúde pública, né? Então, agradeço imensamente, espero que a gente possa estar em outras oportunidades com a sua contribuição, que é imensa e assim, só traz benefício para todas as áreas. É um super prazer estar com você e espero que tenha, de fato, contribuído aí, né, para as pessoas. Muito obrigado, Fátima. E obrigado à SPDM também pelo convite.